Peraí. Boa noite, é um prazer nós estarmos aqui mais uma vez com vocês para compartilharmos da palavra. E hoje, diferente das outras vezes, nós não estamos numa praia, nós não estamos mostrando a natureza de dia. Mas em compensação eu quero fazer um agradecimento aqui, antes de nós darmos prosseguimento, né, a nossa palavra, a nossa meditação. Agradecer a minha amiga Cal, amigona aqui de Cabo Frio. Ela não quer ser vista, né? Mas está aqui o agradecimento por essa honra de conceder a gente, de poder estar realizando essa live aqui. Eu brinco com ela que é o Jardim Salomão, né? O Jardim Suspenso. Nossa amigona de anos também aqui em Cabo Frio. E, gente, é lindo, uma gracinha. Quando eu entrei aqui, eu fiquei encantada. Cleide, dá uma girada aí nas plantinhas, né? Nós estamos de dia, mas mesmo sendo à noite, tem muita coisa linda para vocês verem. Espero que vocês tenham gostado, né? Preparado com amor e carinho pelo nosso amigo Edinho, envolvido com arte. Tudo que ele coloca a mão vira arte. Então admiro, tá aqui meus parabéns, meu carinho, minha gratidão a esse pessoal, né? Que mora no nosso coração. Nós conhecemos aí desde o ano lá de 93, já são quase aí 27 anos de amizade. E nas nossas idas e vindas, sempre que a gente pode passar aqui em Cabo Frio, a gente dá um pulinho. E sendo acolhida essa semana por essa família maravilhosa. Então é aqui que nós vamos compartilhar hoje com vocês a palavra de Deus. Nós queremos pensar um pouquinho hoje sobre Cristo, a rocha viva, a pedra angular. Tem alguns textos que nós deixamos de base aí, mas no decorrer da mensagem nós vamos compartilhando com vocês outros textos para vocês irem sendo edificados. Então quem puder estar com a Bíblia, quem puder ter acesso à palavra aí, deixe do seu lado para você poder compartilhar, né, poder se aprofundar um pouquinho mais. O texto nosso básico está lá no livro de Mateus, no capítulo 16, de 13 a 19, né, e nós vamos ler aqui. Um dia eu ainda aprendo a lidar com essa questão de live, tá, gente? Como nós temos falado, é só uma questão mesmo de obediência a Deus, porque se dependesse de mim, eu tenho muita dificuldade. E sempre que eu penso em live, isso me leva à década de 90 também, quando nós de vez em quando fazíamos programas aqui na rádio da região. Nós éramos da Igreja Batista ali do Braga, e às vezes o pastor da igreja local nos pedia para estarmos fazendo o programa na rádio. E eu tinha muita dificuldade, principalmente porque eu não estou interagindo com o povo, né? Eu não estou vendo as pessoas na minha frente. Graças a Deus hoje eu tenho duas aqui diante de mim. Mas sempre que eu tenho que fazer algo diante das câmeras, eu fico meio que perdida. Mas para que o nome de Jesus seja glorificado, nós fazemos tudo que Ele manda. Tudo que o Mestre mandar, nós faremos. Então vamos lá no texto. Mateus capítulo 16, de 13 a 19, diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os seus discípulos de que a ninguém dissessem que ele é o Cristo. Nós vamos dar um pulinho agora, um pouquinho lá para frente, para o livro de 1 Pedro, no capítulo 2, de 1 a 9. Diz assim o texto: Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo,
de hipocrisias e invejas, de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós vemos aí 2 textos, né, falando sobre pedra. Numa delas, Jesus ali com seus discípulos pergunta a eles, né, escuta aqui, o que é que os homens estão falando a meu respeito? O que eles estão dizendo? Então eles responderam para Jesus: olha só, uns estão falando que você é Elias, uns você está falando que você é esse profeta, é aquele profeta, enfim, não interessa. E vocês, o que vocês estão dizendo que eu sou? E Pedro então toma a palavra e diz para ele assim: olha, eu digo que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ali foi uma revelação maravilhosa, foi uma revelação profunda, e foi uma revelação espiritual, porque os homens, quando olhavam para Jesus, nada viam nele além da questão humana, um homem qualquer, o filho do carpinteiro, o ser humano com toda a sua natureza. Mas quando Jesus vira para os seus discípulos, sai de Pedro esta revelação: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus então fala para Pedro: olha, Pedro, bem-aventurado é você, porque você não falou da minha realidade, da minha natureza humana, você não falou das coisas que eu faço nessa terra como homem, mas você falou da minha natureza divina, Cristo, ungido, Cristo, o Filho do Deus vivo, né? E ele disse o seguinte: olha, Pedro, sobre esta pedra, sobre esta afirmação, porque Pedro quer dizer pedra, rocha. Jesus disse sobre esta pedra, mas não como sendo sobre Pedro, né? Como muitos afirmam que Pedro é a base da igreja. Ele foi sim, né, um dos primeiros líderes da igreja, ele foi o primeiro pastor, se é que a gente possa dizer assim, mas Jesus não estava se referindo a Pedro como a pedra sendo a base da igreja, mas ele estava querendo dizer com relação à natureza da revelação que Pedro fez sobre Cristo, o Filho do Deus vivo, seria edificada a igreja de Jesus. E ele faz algumas declarações em cima dessa revelação dada a Pedro pelo Espírito Santo, e diz o seguinte: olha, Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a ela. Então eu pergunto para você, toda construção tem que ter uma base. Nós sabemos que uma casa se começa, né, pelos buracos, pela fundação, e você faz ali as sapatas, depois você faz todo o vigamento, vai colocando colunas e vai então edificando uma construção. A nossa vida também é uma construção e nós temos que ter uma base. Onde está fundamentada? Em que base está a nossa vida? Porque Jesus ele fala sobre um homem que edificou a sua casa sobre a rocha e o outro que edificou a sua casa sobre a areia. Nós sabemos aqui na região dos lagos, né, há muitos anos atrás, eu não sei agora, mas quando nós fazíamos evangelismo, principalmente lá no Manuel Correia, que é uma comunidade carente, nós encontrávamos naquela época alguns barracos, né, de madeira, feito com estacas, nem madeira direita, eram pedaços de pau, né, de tudo que se encontrava pela rua. E essas casinhas, esses casebres, né, eles eram construídos sobre a areia.
E era uma situação assim degradante, porque, né, em cima da areia é complicado. Qualquer vento que a região também tem, ia destruindo tudo, balançando, e dava pena as pessoas morando ali naquela situação. Então, quando a construção é feita como essas que a gente encontrava aqui na comunidade, antes era chamado de Favela do Lixo, né? Hoje Manuel Correia, comunidade Manuel Correia. Então, as casas construídas dessa forma, elas não têm base, elas não têm fundamento. Qualquer coisinha você chega, você derruba, né? Uma simples pessoa chegar e empurrar, vai balançar, porque ela não tem base, ela não tem fundação, ela não tem estrutura. Mas quando nós construímos uma casa sobre a rocha, ninguém derruba. Então, assim, eu tenho oportunidade de ter experiência de ver construções em duas áreas. Aqui em Cabo Frio, né, as casas não podem ser muito altas por causa da estrutura do solo. É um solo arenoso. Quem entende da área sabe melhor do que eu. Mas eu sou também de Petrópolis, a nossa origem é Petrópolis, uma cidade de serra. E lá, a maioria das casas são feitas nas rochas, nas pedras, né? Quem consegue construir realmente na pedra não tem problema com chuva, com deslizamento, com as intempéries, né? Infelizmente, algumas pessoas também, por falta de condição financeira, acabam construindo a sua casa em terras assim, em barros, né? Terras por cima das pedras, sem muita fundação, sem muita estrutura, infelizmente vem o vento e derruba. Enfim, concluindo essa história toda de construção, em todos os lados a gente vê que mesmo aqui em Cabo Frio pode-se construir uma casa, né? A gente vê muitas casas, muitas construções aqui, desde que tenha uma fundação, desde que se aprofunde um pouquinho mais e tenha então uma base sólida. Então tudo depende, na construção depende da nossa base. E a nossa fé também tem que estar fundamentada em Jesus Cristo, né? Ele é a nossa base, Ele é a rocha, sobre Ele deve estar a nossa fé. Muitos hoje colocam sua fé em coisas, colocam sua fé em artifícios, muitos colocam sua fé num copo d'água, muitos colocam sua fé numa rosa ungida, e vai por aí afora, mas nós não queremos nem perder tempo com isso, porque não vale a pena. Mas a nossa fé tem que ser fundamentada em Cristo, a rocha eterna, a pedra angular. E eu te pergunto nessa noite, qual é a sua base? Quem é Deus para você e quem é Jesus? Porque se nós formos olhar no Velho Testamento, a fé das pessoas estava fundamentada em Deus. E no Novo, no tempo da graça, ela está fundamentada em Jesus. Mas independente aí das duas questões, né, de ser messiânico ou não, de se acreditar em Cristo ou não, nós acreditamos que Deus e Jesus são a mesma pessoa, até porque Jesus disse, eu e o Pai somos um. Então, quando a gente diz respeito a Deus, a gente está falando também com relação a Jesus. E eu pergunto, em quem está a tua fé? Onde está fundamentada? Em que está embasada a sua fé? Interessante que no Velho Testamento tem um exemplo de um homem que eu gostaria muito de falar sobre vocês, que foi Moisés, né? Um exemplo do Velho, a gente vai pegar um exemplo do Novo também. Moisés foi uma pessoa assim, interessante, e ele foi muito ousado e corajoso, mas ele demonstrou uma das atitudes assim, mais tremendas e maravilhosas, e nós temos que trazer para hoje, os nossos dias, essa fé de Moisés estava tão fundamentada, estava tão firmada em Deus, que Deus fala com ele o seguinte, olha Moisés, eu vou dar a vitória para vocês, mas eu não vou no meio de vocês não, porque o povo de Israel é um povo de dura cerviz, ou seja, é um povo que não se humilha, é um povo arrogante, é um povo prepotente. Então, olha Moisés, eu vou te dar a vitória contra os jebuseus, contra os perezeus, e por aí vai. Jesus começa a falar ao povo, né, ao redor deles ali da região, da localidade, em que Deus daria vitória do seu povo contra esses povos inimigos. E Deus falou para Moisés, o meu anjo vai contigo, né? Eu vou te dar vitória, eu vou te dar alimento, eu vou te dar condição, eu vou te dar provisão, enfim, eu vou te dar tudo para que você vá e derrote os inimigos no meu nome. E Moisés, ele tem uma atitude muito interessante que eu trago para mim hoje. E ele fala assim com Deus, olha Deus, se o Senhor não for conosco, não nos faça subir daqui. Se o Senhor não for conosco, eu não quero anjo, eu não quero vitória, eu não quero bênção, eu não quero alimento, porque para Moisés o mais importante era a presença de Deus. E o Senhor fala na sua palavra, a minha presença te dará descanso. Você quer coisa melhor do que a presença de Deus que nos faz descansar?
Pode nos faltar recurso, pode nos faltar pão, pode nos faltar alimento, pode nos faltar até paz com relação aos que estão ao nosso redor. Mas se faltar a presença de Deus, falta tudo. Então a base da fé de Moisés não estava na prosperidade, não estava nas bênçãos. Eu te pergunto nessa noite, na tua base de fé, o que você deseja? As bênçãos ou a presença de Deus? Nós temos falado, né, por esse tempo de live que Deus tem colocado em nossos corações, sobre a questão de pessoas que trocam a presença de Deus por qualquer coisa. Mas Moisés não foi assim. E ele teve ousadia para dizer: se o Senhor não for, eu não quero sair daqui. Então, Senhor, não me faça ir a lugar nenhum se a tua presença não for conosco. A presença de Deus é tudo que a gente precisa. E hoje eu sei como é importante. Deus é tudo. Deus é tudo. Deus é tudo para nós. E Moisés, lá no Velho Testamento, ele descobriu isso, porque a fé dele estava firmada em Deus e não naquilo que Deus poderia dar para ele. No livro aqui do Novo Testamento, né, que a gente acabou de ler, no livro de Mateus e no livro de Pedro também, nós vemos Pedro falando, né? Foi ele quem declarou isso, que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E nós vemos que a fé de Pedro estava fundamentada em Jesus. E Pedro declara então: tu és o Cristo, tu és a base da igreja e a minha fé está firmada em ti. E lá no outro texto que a gente leu de 1 Pedro 2, 1 a 9, ele incorporou tanto essa verdade, ele assimilou tanto essa verdade, que ele fala que nós também somos pedras vivas. Jesus é a pedra e a nossa base, mas nós também somos pedras vivas. Qual é a natureza então dessa base? Qual é a natureza dessa rocha? Tem vários tipos de pedras, né? Tem pedras que são lapidadas para fazer joias, tem pedras que são utilizadas para fazer arte, mas no mundo espiritual, qual é a natureza desta pedra? Cristo sendo a nossa rocha, sendo a base da nossa fé. Essa rocha, ela é inabalável. Jesus falou para Pedro: olha, Pedro, sobre esta pedra, sobre esta afirmação, ou seja, sobre mim mesmo eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ah, como eu glorifico a Deus, Ele é maravilhoso, porque as portas do inferno não prevalecem contra nós. O inimigo pode tentar, o inimigo pode pelejar, Satanás pode levantar milhões de pessoas contra nós, mas se nós realmente temos por base a Cristo, se Cristo é a nossa rocha inabalável, se a nossa fé está em Jesus, as portas do inferno não podem prevalecer contra nós. Essa rocha é uma rocha invencível, porque aquele que é a base da nossa fé, Jesus, ele é o vitorioso, ele saiu vitorioso e para vencer, e nele nós também somos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então essa base é invencível. Essa base também tem poder no céu e na terra e nos confere esse poder. A igreja tem o poder no céu e na terra. E Jesus falou assim: olha só, tudo que for ligado na terra será ligado no céu. E o que for desligado na terra será desligado no céu. O poder da oração. Hoje eu falava uma coisa num grupo que a gente faz parte, e de coração eu falei e eu manifestei ali a minha fé. Olha só, eu posso ficar sem celular, eu posso ficar sem internet, eu posso ficar sem televisão, mas eu não posso ficar sem o melhor e o maior acesso, que são os meus joelhos, porque através dos meus joelhos, através da minha palavra, eu tenho acesso ao céu. E se eu tenho acesso ao céu, se eu tenho acesso a essa rocha inabalável por meio da oração, eu também me torno invencível, eu também me torno mais do que vencedores por Cristo Jesus, porque Ele diz que tudo que eu ligar na terra será ligado no céu. O poder da oração. Essa minha amiga, né, que nos cedeu esse espaço hoje para a gente estar fazendo essa live, ela é uma mulher de oração. Eu conheço ela há muitos anos, como eu falei, há quase 30 anos, e sempre orando. Só uma pergunta, ela não quer aparecer, mas quantas vezes você já orou e parecia que nada ia acontecer? Muitas. Mas foi necessário que a perseverança, não foi? Sim. Perseverança na oração. Em algum momento você deixou de acreditar no poder de Deus? Não.
Então o segredo é não deixar de acreditar nunca em Deus. Eu tenho certeza que ela já teve muitas lutas na vida, porque no mundo a gente tem lutas. Não é porque ela é uma mulher de oração que ela está isenta, que ela está livre. Jesus nunca falou isso, mas ele disse, olha, eu venci o mundo e vocês também vão vencer. Ele é o invencível, ele é o vencedor invicto. Jesus nunca foi derrotado por ninguém. E o último inimigo a ser derrotado por ele é a morte. É a única coisa que ainda não foi derrotado definitivamente. Mas Jesus derrota a morte, Jesus derrota a falência, Jesus derrota as afrontas, Jesus derrota as perseguições pelo poder da oração. Não existe poder maior do que o poder da oração. E esse poder é dado para mim, é dado a você. Quando nós estamos firmados, fundamentados nessa base que é Jesus, tudo que for ligado na terra, tudo que for determinado na terra, será determinado no céu. Eu já vi coisas impossíveis acontecendo. Eu já vi o sobrenatural de Deus se manifestando pelo poder da oração. A oração move a mão de Deus. A oração é a alavanca que move a mão de Deus. Às vezes você não pode estar do outro lado. Você não tem como atravessar o mar devido à fúria dele, devido à intensidade das ondas batendo contra você, mas pela oração você pode passar com os pés enxutos pelo mar, atravessar e do outro lado cantar o hino da vitória, porque tudo que for ligado na terra será ligado no céu. Então nós precisamos aprender, nós precisamos basear a nossa fé nessa rocha viva que prometeu que as nossas orações são sim ouvidas, porque ele garante. Agora é interessante quando a gente quando a gente começa a analisar aqui, que tudo que for ligado no céu, tudo for ligado na terra, será ligado no céu. O que você determina aqui acontece no céu. Mas, por outro lado, eu quero falar com vocês um pouquinho do inverso. Tudo que for determinado no céu, não existe poder na terra capaz de impedir. Tudo que for determinado pelo céu, não tem poder na terra capaz de impedir. Porque tem muitas coisas que somos nós que determinamos aqui. Somos nós que damos ordem aos anjos de Deus. Nós oramos e os anjos de Deus agem em nosso favor por meio da oração. Mas tem coisas que foram determinadas por Deus. E operando Deus, quem impedirá? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem eu temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Então pode ter certeza de uma coisa também, que se por um lado você crê no poder da oração e através da oração você move montanhas, você move a mão de Deus, o que foi determinado por Deus, não existe oração contrária. Eu não aceito, eu não acredito nessa questão de oração contrária, porque Deus é o soberano, e o que Deus determina, o que Deus ordena, o que Deus manifesta na sua soberania, nada e ninguém pode impedir. Não existe força humana capaz de impedir aquilo que o céu determinou. E tem coisas que primeiro, aliás, todas as coisas, antes de se manifestarem no mundo terreno, no mundo físico, elas acontecem no mundo espiritual. E nós tomamos posse pela fé. E eu quero dizer para vocês que a nossa dificuldade em acreditar em muitas promessas de Deus, e a gente se perder no meio do caminho, de não acreditar nunca que essas promessas vão se cumprir, até mesmo para quem ora, às vezes fica desanimado, poxa, Deus não prometeu, Deus falou, isso não acontece, porque o tempo de Deus é diferente do tempo do homem. Você já ouviu falar sobre isso? O tempo Kairos, o tempo Cronos. O tempo Cronos é o tempo do relógio, dos dias, né? Das semanas, dos meses, dos anos, mas o Kairos é o tempo de Deus, é o tempo onde Deus bate o martelo, é onde o tempo é o tempo onde Deus determina que algo que foi idealizado por Ele no céu vai acontecer na terra. Mas, Alessandra, você está falando besteira? Eu não estou falando besteira não, porque o reino que está preparado para nós, lá na eternidade, Jesus disse que ele já foi preparado desde a fundação do mundo. A salvação da humanidade já foi preparada desde a fundação do mundo. Então, antes de acontecer, olha só, muitos anos depois é que aconteceu aqui na terra. Essa é a diferença do tempo de Deus e do tempo do homem. Então, o que Deus prometeu tem um tempo determinado, tem uma hora determinada, e quando Deus disser é agora, nada e ninguém pode impedir. E a igreja de Jesus, por meio da oração, se apossa então das bênçãos e das promessas no tempo em que Deus determina é agora.
É interessante que o reino foi idealizado, como nós falamos, antes da fundação do mundo. E a soberania do rei é de eternidade a eternidade. Eu queria deixar para vocês um texto que está aqui no livro de Isaías, no capítulo 43, no versículo 13, que diz o seguinte: ainda antes que houvesse dia, eu era. Nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Quem disse isso foi o Deus eterno. E a nossa base está nele. A nossa fé está baseada nele. O Deus eterno. Mas quem é o Deus eterno? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Então vejam, fala sobre o Deus Eterno na pessoa de Jesus, e ele fala, ainda antes que houvesse dia, eu era. E ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Eu falo para vocês uma coisa. A melhor atitude nossa com relação a todos que se levantam contra nós ainda é a oração. A melhor atitude com relação àqueles que nos afrontam, aqueles que nos oprimem, aqueles que nos humilham, é a oração. No ano passado eu passei por uma experiência, não estava nos meus planos falar sobre isso, mas o Espírito Santo colocou em meu coração. Eu passei por uma situação que há anos eu esperava a direção de Deus para entrar com uma causa na justiça, mas não tinha coragem, porque eu creio naquilo que a Bíblia diz, minha vingança, diz o Senhor dos Exércitos, e eu retribuirei a cada um segundo as suas obras. Eu sempre tive isso no meu coração e eu sempre trouxe isso para a minha realidade de vida com Deus, para a minha comunhão diária, no meu dia a dia com as pessoas, com qualquer um. Mas enfim, foram tantos anos de opressão que eu falei, eu vou colocar essa causa na justiça. Eu juntei todo o documento, juntei todas as provas e eu tinha muita coisa. E antes de entrar, na semana em que eu ia entrar na justiça, eu orei e coloquei diante de Deus. E quando eu coloquei diante do Senhor, o Espírito dele falou de novo comigo nesse texto. Minha é a vingança, diz o Senhor dos Exércitos. Eu retribuirei a cada um segundo as suas obras. E eu me dobrei ali diante do Senhor, eu apresentei diante dele, confiei nele. E o Espírito Santo falou comigo naquela noite. Se você crer, rasga todas essas provas, rasga todos os documentos que você tem. Eu confesso para vocês que eu tremi na base. Mas ou você crê ou você não crê. Ou você acredita naquilo que você lê ou você não acredita em nada. E naquele dia eu resolvi fazer uma prova com Deus. A palavra diz, provai e vede que o Senhor é bom. Eu fiz uma prova, eu rasguei tudo. E eu vou dizer para vocês, eu não tenho tempo para contar detalhes, mas Deus foi preparando tudo de tal forma que 2 semanas depois eu comecei a receber aquilo que era meu de direito. Simplesmente porque eu deixei na mão de Deus. Então, operando eu, quem impedirá? Agindo eu, ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Então, nós precisamos acreditar, se a nossa fé está firmada, se a nossa fé está fundamentada em Jesus, em Cristo, a rocha eterna, nós vamos confiar nele de todo o nosso coração, porque é ele quem age a nosso favor. Ezequiel 24:14, vamos ver lá o que diz? Eu, o Senhor, o disse, será assim, e eu farei, não tornarei atrás, não pouparei e nem me arrependerei, segundo os teus caminhos e segundo os teus feitos será julgada, diz o Senhor dos Exércitos. Será assim, e eu farei, e não tornarei atrás, e não pouparei, nem me arrependerei, segundo os teus caminhos, segundo os teus feitos será julgado, diz o Senhor dos Exércitos. É o que nós estamos falando, que tudo que está determinado no céu, que já foi decretado, determinado por Deus, não adianta o homem querer interferir, porque tem coisas, que a maldade do ser humano é tão grande, que só a justiça de Deus para interferir. Então é melhor entregar nas mãos dele, confiar, porque o que o Senhor determinou, ele vai fazer, e ninguém vai impedir, diz o Senhor, eu não pouparei, eu não tornarei atrás. Mas alguém pode me dizer assim, Alessandra, isso é Velho Testamento, a palavra diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Os atributos de Deus, eles não mudam com o tempo. Nós vivemos o tempo da graça, nós vivemos sim no tempo da graça, mas o Deus é o mesmo. A justiça de Deus é a mesma, do Velho Testamento e do Novo Testamento, porque Deus não muda e nele não há sombra
de variação e nem mudança. Então diz: não tornarei atrás e não pouparei e não me arrependerei. Tudo que for ligado na terra será ligado no céu, mas tudo que foi determinado no céu, ninguém na terra também vai poder voltar atrás. Como devemos nos portar diante da pedra viva? Em 2 Pedro, aí onde nós lemos, alguns versículos eu gostaria de destacar para vocês. E é interessante, né? Que para quem fala que Deus, o Deus do Velho Testamento não é o Deus do Novo, mas o caráter de Deus, os atributos de Deus, a natureza de Deus continua sendo a mesma. Então, no livro de 1 Pedro 2:1 diz assim: olha, portanto, despojai-vos de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicência. Desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele seja dado crescimento para a salvação. Eu separei algumas coisas, como que nós devemos estar, como deve ser o nosso comportamento diante dessa pedra viva. Nós devemos estar diante dele em santo temor. Nós devemos ter temor, e está faltando temor no coração do ser humano. Como falta temor no coração do ser humano? As pessoas não estão temendo a Deus. Nós estamos num tempo onde a maldade do ser humano está chegando nas narinas de Deus. E nós cremos sim no tempo em que Deus já se levantou do trono para executar juízo e justiça na terra, principalmente aos seus que são oprimidos, aos seus que são humilhados, porque o Deus do Velho Testamento é o mesmo do Novo Testamento, e ele não aceita o pecado onde quer que seja encontrado. E ele diz: deixai toda maldade, hipocrisia, inveja, maledicência e dolo, despojai-vos de dolo. Hoje à tarde nós estávamos conversando com os filhos, né? Posso dizer filhos, de uma amiga minha. Ele é advogado e a esposa também é advogada. Eu falei assim: vou aproveitar que vocês chegaram aqui para tirar uma dúvida a respeito desse texto que eu estava lendo. E sobre essa questão de dolo, né? É um termo do meio judiciário. Quem é advogado está acostumado com esse termo, dolo. Ele é do direito penal e é do direito civil. E do direito penal diz o seguinte: dolo é a ação ou omissão que se pratica intencionalmente para prejudicar o outro. Olha só, e o apóstolo fala aqui que a gente tem que se despojar de todo dolo. O que é dolo? Direito penal, ação ou omissão que se pratica intencionalmente para prejudicar o outro. Direito civil, articulação e manipulação que leva o outro a fazer coisas erradas. E, bem resumidamente, o filho de minha amiga, ele disse o seguinte: olha, dolo, tanto no direito penal quanto no direito civil, resumidamente quer dizer o seguinte: é querer prejudicar os outros tendo plena consciência da maldade ou erro que está se cometendo. Ou seja, você faz o mal, você pratica o mal sabendo que é errado, sabendo que vai prejudicar o outro, mas você faz sabendo. A Bíblia diz que Deus punirá o pecado onde quer que seja encontrado. Ah, mas Deus é amor? Talvez você esteja me dizendo: tempo da graça, Deus é amor. Deus é amor, sim, mas a Bíblia diz que ele também é justiça, como nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Então, um não anula o outro. Um atributo de Deus não anula o outro. Não é porque ele ama que ele deixa de ser justo. Na mão dele não tem dois pesos, porque Deus é justo. Então Deus trata todos debaixo da justiça dele. Então, olha só, nós temos que deixar todo dolo, a intenção de prejudicar os outros, tendo plena consciência da maldade que você está cometendo. É interessante como muitos cristãos não se detêm a algumas palavras, mas às vezes é preciso a gente recorrer a um texto, recorrer ao dicionário, para a gente poder então entender. A gente ouve muito isso, né, sobre crime doloso, crime culposo. Então, dolo é isso, é quando você faz com a intenção de prejudicar. Mas nós que somos pedras, chamados de pedras vivas, nós que temos a Cristo como base da nossa fé, e Ele é a rocha base nossa, se Ele é justo, nós também temos que praticar justiça, e em nós não deve haver dolo. Nós devemos, então, como pedras vivas, desejar o alimento espiritual como criança. Desejar o alimento espiritual como criança, para que por esse alimento nós possamos ir crescendo. Você já parou para pensar
Hoje o netinho da minha amiga ficou com a bisa aqui, eu fiquei vendo, né, a angústia dele longe da mãe com 10 meses, né, Cleide? 10 meses? 5 meses, né? Tô tão grande que eu até estou aumentando a idade da criança, de tão gordinho e tão forte que ele é. Mas eu vi a Bisa cuidando, né? E quando deu hora dele amamentar, a mãe estava no Rio resolvendo umas coisas. E foi um desespero, ficou enjoado, reclamando. E quando a Bisa foi pegar a mamadeira, que agonia, que desespero dele, parecia igual a gente quando fica tremendo, né? Alguém que fica tremendo aí, que eu não vou dizer quem, quando tá com fome, né? Tá na rua, tá com fome, começa a tremedeira. Mas aquele bebê, ele ficou tão assim, ansioso pela comida. E a palavra diz que como criança a gente deve desejar o alimento espiritual. Será que você, tendo Jesus como a sua base, como a rocha, como a firmeza da sua fé, será que você tem procurado se alimentar dele, se alimentar de coisas espirituais? Ou você tem alimentado a sua alma com lixo? Porque isso que a gente vê hoje no mundo, nas novelas, na televisão, me perdoe quem gosta, mas é lixo. Já há muitos anos que eu decidi não perder tempo com televisão. E quem perde tempo com televisão, sinceramente, está perdendo tempo e está perdendo as riquezas da glória. Porque se já ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Você quer vencer na vida? Você quer ser vitorioso? Você quer vencer o mal? Quer vencer a Satanás? Quer vencer a si mesmo? Tem que desejar como criança o leite espiritual, tem que desejar as coisas espirituais, tem que ter sede pelas coisas espirituais, não sede de pão, não sede de água. Sabe por quê? As pessoas hoje estão sedentas, mas não é sedenta da água da torneira, água da bica, água do bebedouro, seja lá o que for, água do rio, não. Não é fome da comida que está na geladeira, mas é fome das coisas de Deus. E por onde eu tenho passado, eu tenho visto. Agora eu te digo, será que você, como pedra viva, tem alimento espiritual para dar para outras pedras que estão à beira do caminho? Ou você está vazio? Ou você está cheio das coisas desse mundo? Porque se você só se enche das coisas desse mundo, você só vai ter lixo para despejar em cima dos outros. Agora, quem está cheio da glória de Deus, quem está cheio das riquezas da glória de Deus, só tem glória, só tem alegria, só tem amor, só tem paz para derramar sobre a vida do outro. Nós temos como pedras vivas saber do valor dessa pedra. Nós temos que saber do valor dessa pedra. Nós somos pedras preciosas para Jesus. Ainda que muitas pessoas não vejam o nosso valor, ainda que muitas pessoas não reconheçam o seu valor, nós temos valor para Jesus, porque o preço que ele pagou foi um preço muito alto. A sua alma, a sua redenção, a sua vida foi paga com o precioso sangue de Jesus. Então, essa pedra viva que é Cristo, ele pagou um preço para que nós fôssemos pedras vivas, preciosas também e pedra de valor. Agora pare para pensar uma coisa e eu quero que você medite nessa questão. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 4, em 2 Coríntios, deixa eu ver aqui. Acho que eu errei, pulei o versículo aqui. Mas o apóstolo Paulo, ele fala o seguinte, no livro de Coríntios, eu me esqueci o texto. Fala assim, nós temos um grande tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Cristo e não nosso. Nós temos valor? Temos. Eu tenho valor? Tenho sim. Mas o que é mais valoroso não é o vaso, é aquele que habita dentro do vaso, é aquele que nos enche. Então, para que Jesus seja glorificado através de nós. Nós somos pedras valorosas, mas o maior valor que nós temos é aquele que nos enche, é aquele que está dentro de nós. O nosso vaso, o nosso corpo é frágil, a nossa estrutura é frágil, a nossa natureza é pequena, mas a natureza daquele que está em nós, ela é grande, 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 grande. Essa pedra preciosa que está dentro de nós, nós devemos viver de tal forma, de tal maneira que nós glorifiquemos o nome dele. Agora, interessante que o Pedro, ele vai dizer pra gente também que essa rocha, ela, vamos lá, ó, 1 Pedro, texto aí que a gente acabou de ler, 1 Pedro 2, 9, diz assim, olha, lá no versículo
7, esse é o versículo 7 que eu quero falar com vocês. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Para quem crê, essa pedra tem preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa. Por que essa pedra angular, que é Cristo, para alguns ela se torna pedra de tropeço e para outros ela se tornou rocha de ofensa? São estes, ele dá a resposta, são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Rocha de tropeço e rocha de ofensa. Lucas 17, 1 e 2, Jesus fala o seguinte, quando eu li esse texto aqui, me levou a Lucas 17, 1, 2. Jesus diz o seguinte: é necessário que os escândalos venham, mas ai daqueles por quem os escândalos vierem. Melhor seria pendurar uma pedra no pescoço e ser lançada no mar. Então Jesus se torna pedra de tropeço e rocha de escândalo, pedra de tropeço, né, e rocha de ofensa, porque muitas pessoas batem nessa pedra que é Cristo e acabam tropeçando. E eu fiquei meditando, mas Deus, por que tropeçam em Cristo e na palavra dele? Porque essas pessoas, os desobedientes que tropeçam na palavra, elas vivem trocando os valores da terra pelos valores do céu. Ai, como tem enchido meu coração alguns textos em que Jesus deixou bem claro: onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Se a sua base, se a sua fé, se a sua segurança está no tesouro da terra, está nas coisas da terra, está no dinheiro, aí estará o seu coração. E Jesus disse: não podereis servir as dois senhores, ou há de amar um e odiar outro, ou há de odiar um e amar o outro. Não tem como servir a Deus e as riquezas, não tem como amar a Deus e as coisas desse mundo. As riquezas dessa terra são opostos. Então muitos que olham para esses que têm o coração nessas coisas, que a sua base são as coisas terrenas, os valores da terra, os tesouros da terra, e acabam tropeçando. Sabe por quê? Acabam comercializando o evangelho, acabam fazendo barganha com o nome de Cristo, acabam comercializando a fé. E isso tem subido até o trono de Deus, e eu creio que Deus já está farto, Deus está indignado com essas pessoas que servem a Ele, mas adoram as coisas desse mundo. E muitos falam, né? Porque nossos irmãos ali adoram imagens, se curvam diante disso, se curvam diante daquilo, mas muitos nossos irmãos em Cristo estão idolatrando dinheiro, estão idolatrando casa, estão idolatrando carro, estão idolatrando filhos, estão idolatrando marido, estão idolatrando esposa. Não terás outros deuses diante de mim, e não farás para ti imagem de escultura. Então se tornou uma pedra de escândalo, tornou-se uma rocha de tropeço e uma rocha de ofensa para muita gente. Muitos estão buscando as riquezas desse mundo, estão envergonhando o evangelho, porque Cristo não é isso. As riquezas da glória de Deus são totalmente diferentes, e quem está firmado, fundamentado em Cristo, não tem o coração voltado para essas coisas. Se a gente tem algo, é para abençoar. Se Deus prospera, é para dividir. Se Deus dá, é para a gente poder repartir e compartilhar com aquele que não tem, com aquele que está precisando. Mas o evangelho que a gente tem visto aí não está fundamentado, não está firmado na rocha que é Cristo. E aí os escândalos vêm. E é necessário que aconteça, mas ai daqueles. Ai daqueles que fazem tropeçar um dos pequeninos por causa do dinheiro, por causa das coisas materiais dessa terra. Ai daqueles que se escandalizam o nome de Cristo. As características de pedras vivas, como a gente leu aí no texto: mas vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tem um ditado que diz: filho de peixe, peixinho é, e servo de pedra, tem que ser pedrinho.
Quem serve a Cristo tem que ser semelhante a Ele. Paulo diz assim, olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Será que você, como servo de Jesus, como pedra viva, você pode falar isso? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo? Porque eu já falei numa outra pregação um dia desse, a tua vida fala tão alto que eu não consigo ouvir o que sai da tua boca. Então, se você diz que a tua fé está em Cristo, se Ele é a rocha que fundamenta a tua fé, como que você vai viver uma vida totalmente contrária àquilo que você prega? Hipócrita, raça de víboras, fariseu, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Então nós temos que ser semelhantes a Cristo, ser imitadores de Cristo como filho amado. Vós sois a raça eleita, mas não diz respeito aqui somente à raça de Israel, o povo de Israel, não. Porque Apocalipse fala pra gente, né, lá no capítulo 1, no capítulo 5, versículo 9 e 10, que Jesus foi morto, com o sangue dele ele comprou para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus ele constituiu reino e sacerdotes. Nós fomos constituídos reinos e sacerdotes, nação santa, povo escolhido, povo de propriedade exclusiva de Deus. Se você é um povo de propriedade exclusiva de Deus, você vai viver única e exclusivamente para Deus. Não tem tempo da gente estar se perdendo com as coisas desse mundo. Profeticamente, nós estamos no tempo da igreja de Laodiceia, onde Jesus fala que no capítulo 3, que a igreja morna, e ele fala assim, porque tu és morna, eu vomitar-te-ei da minha boca, porque não adianta, você diz que está aquele que profere o nome de Cristo, aparte da iniquidade, você diz que segue a Cristo, você diz que serve a Cristo, mas você não anda de acordo com os padrões e com as normas de Cristo, com os padrões e as normas desse rei, com os padrões e as normas desse reino. Você é um reino sacerdotal, e como reino sacerdotal você tem que fazer a diferença aqui na terra. Você representa o povo diante de Deus, você tem que fazer a diferença. Mas se você é morno, você não tem feito a diferença na terra. É uma igreja que se diz próspera, com abastança, que tem tudo, de nada tem falta, e Jesus diz para a igreja de Laodiceia, você é pobre, você é miserável, você é cega e você está nua diante de mim. Quantas vezes a gente arrota a santidade, mas se passar um raio-x espiritual, Jesus vai dizer pra gente, olha, pra mim você não é nada do que você está mostrando para os outros, porque só Deus conhece o coração. Você pode estar bonitinho diante dos outros, você pode ter palavras bonitas, você pode ser eloquente, mas Jesus pode estar olhando para você nesta noite, você está dizendo para você, você é miserável, você é pobre, você é cego e você é nu, porque é assim que Jesus te vê. Será que se Jesus passar hoje um raio-x do céu para mim, para você, sobre mim, sobre você como pedras vivas, como ele vai nos detectar? Como nós estaremos diante dele? Nós estaremos realmente com essa essência que é Cristo dentro de nós? Ou a gente vai estar assim, sepulcro caiado, bonito para os outros, mas podre por dentro? E hoje o que mais tem, infelizmente, no meio do evangelho é sepulcro caiado. Você vai no cemitério, eu costumo dizer e brincar, né, que o cemitério de Petrópolis, o cemitério imperial, é lindo. As lápides, é lindo mesmo, porque lá tem celebridades morreram, foram enterradas lá, e eu acho bonitinho o cemitério. Tô rindo, tô achando graça, mas é o que eu acho bonito, né? Muito bem cuidado. Mas quando a gente realmente começa a pensar na profundidade do que tá ali, não tem celebridade, não tem rei, não tem rainha, não tem ninguém. Porque por trás daquelas lápides, por trás daquele mármore, só tem podridão. E tem muita gente que está assim, é bonitinho, é o certinho, é o correto, mas quando passa pelo raio-x, pelo raio-x dos olhos de Jesus, porque os olhos dele são como chamas de fogo, e os olhos de Jesus penetram aqueles lugares que a gente não consegue ver. Essa pedra angular, ela vai lá na profundidade e ela penetra onde ninguém entra. Só ele sabe como estão os corações. Então não adianta querer dar uma de certinho, dar uma de bonzinho, mas se na verdade nós não somos nada daquilo que nós estamos passando para as pessoas, porque Jesus ele sonda o nosso coração e ele sabe quem nós somos. Outras características das pedras vivas.
eleitos, sacerdócio real, povo escolhido para manifestar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando a gente pensa em ser luz, não importa se a tua luz é de um vagalume, se a tua luz é de uma vela, se a tua luz é de uma lâmpada, se a tua luz é de holofote, se a tua luz... Enfim, não importa a intensidade da tua luz, mas onde a gente estiver, nós temos que ser luz. Nós fomos chamados para ser pedras vivas, para manifestar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E um dia após o outro, a palavra diz que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Né? E nós precisamos ser perfeitos, buscar essa perfeição. Perfeito ninguém é, mas a cada dia nos aperfeiçoando, a cada dia permitindo que Ele trabalhe em nós, que Ele nos molde, como eu costumo dizer, né? Cada dia nós devemos ser melhor. É uma frase que eu uso muito e que eu gosto. Não melhor que os outros, mas melhor que a nós mesmos. Você tem procurado todos os dias ser um pouquinho melhor? Você tem permitido como pedra ser lapidada, ser moldada? E eu vou te dizer, às vezes como pedras vivas, nós temos que passar pelo fogo também, para a gente ser purificado, para a gente ser aperfeiçoado, para a gente ser moldado segundo o caráter de Cristo. Mas infelizmente muitos, pela insubmissão, pela desobediência, pela maldade do coração, não permitem ser moldados pela rocha maior que é Cristo. Nós somos chamados para manifestar as virtudes daquele que nos chamou. As virtudes, né? Como nós falamos já num pedaço aqui da mensagem, eu destaco aqui 3 virtudes, que são os atributos morais de Deus: amor, santidade e justiça. E quando a gente pensa nessas virtudes, no amor, Deus amou o mundo, Deus amou a todos. O amor deles é incondicional, é por mim, por você, pela prostituta, pelo bandido, pelo drogado, né? Interessante que uma época na minha vida eu conheci uma pessoa e ele era profissional da área de defesa, né? Era militar. E um dia ele falou para mim: se eu te namorasse, teria problema com você, porque nós trabalhamos no meio de bandidos, no meio de comunidade, né? Enfim, alguns já sabem disso. Ele falou para mim assim: olha, a primeira coisa que eu ia fazer se a gente tivesse um relacionamento era tirar do meio, tirar você do meio da favela. Eu achei engraçado, eu falei: mas por que você queria me tirar da favela? Ele falou assim: olha, pelo seguinte, porque você olha para o bandido com o olhar do amor de Cristo, e eu olho para um bandido com a mira do meu revólver. Eu falei: tô fora, já não deu para mim. E isso já há muitos anos, né? Não dá, porque a gente realmente olha para as pessoas com os olhos do amor de Deus, aqueles que precisam, aqueles que não têm conhecimento do Evangelho, aqueles que não conhecem a verdade, aqueles que estão nas trevas, aqueles que não conhecem a luz. Para eles a gente deve levar o amor de Jesus, né? Manifestando esse amor de Deus, não o amor de língua. João, ele fala em 1 João capítulo 2:18, filhinhos, não amemos de língua nem de palavras, mas por obras e em verdade. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então nós precisamos manifestar por onde a gente passa o amor de Deus, nas nossas palavras, nos nossos atos, no nosso dia a dia, em tudo que a gente faz. Nós temos que manifestar as virtudes dele através do amor. Nós já falamos sobre a santidade, 1 Pedro 1:15-16, né? Sede santos, porque eu sou santo. Sem santidade, sem santificação, ninguém verá Deus. Muitos querem ver a glória de Deus, muitos querem ver o poder de Deus, muitos querem experimentar das grandiosidades do céu, mas sem santidade não dá. Nós temos que estar separados do mundo, separados das coisas dessa terra, buscando as coisas do alto, porque sem santificação ninguém verá Deus. E nós somos chamados também para manifestar a santidade de Deus no meio de um povo corrompido e perverso. E no meio desse povo a gente tem que resplandecer como astros. E eu falei, né, com vocês também, amor, santidade e justiça. 2 Timóteo 4:8, nós já estamos quase encerrando, diz o seguinte, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8, diz o seguinte:
Já agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Amam a vinda de quem? Dessa rocha, Cristo, a pedra viva, a rocha angular. Todos aqueles que amam a vida, amam o ministério, amam a obra e amam a vinda, o retorno dessa rocha viva, tem uma coroa guardada, preparada para nós. E que coroa é essa? A coroa da justiça, o qual o Senhor, o justo e reto juiz, me dará naquele dia. Irmãos, por mais que sejam as tribulações, por maiores que sejam as lutas, por maiores que sejam as afrontas que nós enfrentamos nessa terra, tem um justo juiz que julga com retidão, julga com equidade, e ele tem uma coroa preparada para nós, o qual ele nos dará naquele dia. Nós somos vencedores em Cristo e tem uma coroa preparada para nós. Reinado tem coroa. Você já parou para pensar nisso? Tem uma coroa preparada para mim, tem uma coroa preparada para você, porque nós fomos feitos nele, através dessa rocha viva, um sacerdócio santo. Nós fomos feitos um reino sacerdotal. Então, reino significa que tem reinado, tem reis, tem rainhas. Então, nós somos escolhidos para reinar. Os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão por um só, Jesus Cristo. Então, nosso reinado já começa aqui. Já parou para pensar? Eu sou princesa, você é princesa. Aqui nós temos 3 princesas, mas tem uma coroa preparada para nós. Nós seremos coroados na glória, na eternidade, de acordo com o que estás com nossos atos de justiça, por causa dos nossos atos de justiça, que são as obras dos santos. Não uma justiça que produz a salvação, porque essa justiça foi cumprida, foi realizada por meio de Jesus. Ele nos justificou para nossa salvação, mas a nossa justiça aqui na terra, você vai ver do Velho ao Novo Testamento, a palavra justiça de Deus aparece mais de 550 vezes em toda a Bíblia. Então, quem serve a Deus, quem está posicionado ao lado dessa rocha viva, tem que ser praticante de justiça. Tem que ser, não tem opção, tem que ser justo, porque justo é aquele que nos chama, justo é aquele que nos deu a salvação por meio da fé em Jesus Cristo. Então, se nós seguimos a Cristo, o justo, nós também temos que ser justos. Interessante, para concluir, sobre essa questão de pedras, né? No juízo final, lá, quando tudo for consumado, quando tudo tiver sido encerrado, nós seremos galardoados, né? Nós receberemos a coroa da justiça, mas tem uma promessa em Apocalipse 2:17, que eu gostaria de dizer para vocês, que é um texto que eu acho lindo, quando a gente pensa em pedra. Diz assim o texto, olha: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrita um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Jesus é a pedra. Nós somos chamados pedras vivas, e nós receberemos também na eternidade uma pedrinha com o nosso nome escrito. E isso é um mistério para todas as pessoas que estudam a Bíblia, para os estudiosos, para os teólogos, né? Que nome seria isso? Ninguém sabe, mas é um nome que só eu e só você saberemos. Era comum no tempo da escrita do Apocalipse, né, que nos tribunais se escrevessem, né, se entregassem pedras. E tinha pedra branca e tinha pedra preta. A pedra branca era símbolo de inocência, de absolvição nos tribunais. E a pedra preta simbolizava culpa. Eu te pergunto, se você tivesse que hoje passar pelo tribunal de Cristo, que pedrinha você receberia? Tem a ver com tudo que nós falamos, como você foi pedra viva aqui na terra, como você se comportou com a tua vida em relação a Cristo, como foi o teu testemunho aqui na terra. Se o tribunal de Cristo fosse hoje, que pedra você receberia? Uma pedra de absolvição ou uma pedra de culpa? Como estão as tuas mãos? Será que tem sangue inocente na tua mão?
É melhor a gente se purificar. É melhor a gente se consertar enquanto há tempo, para que não sejamos entregues ao juiz e seja executada toda a justiça de Deus de acordo com os nossos atos, e a gente não seja lançado, depois de percorrer tanta estrada falando que é pedra viva, ser lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Porque naquele dia muitos dirão: Senhor, mas eu preguei em teu nome. Senhor, no teu nome eu fiz maravilhas. E Jesus vai dizer para eles: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque eu nunca vos conheci. Vocês vão para o lago que arde com fogo e enxofre, preparado para o diabo e seus anjos, porque eu nunca vos conheci. A gente não pode correr o risco de estar nessa caminhada, nessa corrida da vida cristã, e no final não ser achado digno de receber essa pedra com esse novo nome. Como vai ser esse nome? Eu não sei. Será que quando nós recebemos esse novo nome, a gente pode ser chamado de servo fiel? Eu gostaria muito de que na minha pedra tivesse sido encontrada fiel. Se a palavra é forte ser achado fiel diante dessa sociedade injusta, diante dessa sociedade corrupta, diante desse servo de Deus que não vive uma vida digna de serem chamados pedras vivas, que não vive uma vida digna de serem chamados nação santa, povo eleito, povo adquirido, de propriedade exclusiva de Deus. Esse povo que vive uma vida de qualquer maneira, que ao invés de engrandecer o nome de Jesus, envergonha cada vez mais. Fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Quem é fiel no pouco é fiel no muito, mas quem é infiel no pouco é infiel no muito. E vai chegar, e está chegando o dia em que Deus vai fazer essa separação. Para concluir, eu deixo um texto com vocês de 1 Pedro, no capítulo 3, de 1 a 9. Pedro 3, de 1 a 9 diz assim. Pedro 3, de 1 a 9. É 2 Pedro, desculpe. 2 Pedro 3, de 1 a 9. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar-vos com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como o mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio, porque deliberadamente esquece, de longo tempo, houve céus bem como terra, a qual surgiu da água, através da água pela palavra de Deus, pelo qual veio aparecer o mundo daquele tempo afogando em água. Ora, os céus que agora existem, a terra pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julgam demorada. Pelo contrário, é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus e a terra passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Essa rocha veio, estabeleceu a sua igreja, fez promessa para a sua igreja, e essa rocha, Cristo, ele também disse que ele voltará. E é por isso que nós, mais do que ninguém, mais do que qualquer outro tempo, devemos estar preparados, nos corrigindo a cada momento, a cada instante,
e esperando que se cumpra em nós as promessas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em quem está a tua fé? Onde está baseada a tua fé? Em Cristo? Se estiver em Cristo, se prepara, porque esse mesmo Cristo disse que ele voltará e a sua volta está mais próxima do que se possa imaginar. E talvez você esteja vivendo de qualquer forma, sem temor, não acreditando no juízo, não acreditando na justiça de Deus, não acreditando em tantas outras coisas que a palavra nos diz para acreditar e que nós precisamos crer como pedras vivas. Você esteja vivendo de qualquer forma, dizendo, sabe, faz tanto tempo que ele prometeu, eu quero viver, eu quero desfrutar, eu quero curtir a vida. Louco, essa noite pedirão a tua alma. E o que tu tens preparado? Para quem será? Não fui eu quem falei, foi Jesus quem disse. Louco, essa noite pedirão a tua alma. E o que tu tens preparado, os teus planos, os teus planejamentos, para que serve? Para onde vai a tua alma se Jesus voltar hoje? Porque 1000 anos para o Senhor é como o dia de um que se passou. Então pense, pare e pense. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânima, não querendo que alguns se percam, mas que venham ao arrependimento. Mas o dia do juízo virá e não tardará. E não pense você que juízo era só executado pelo Deus do Velho Testamento, porque ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Os céus e a terra passarão, mas as palavras do Deus eterno, todo-poderoso, jamais hão de passar. Então não é tempo de brincar com as coisas de Deus. Não é tempo de brincar com as coisas de Deus. Os céus e a terra passarão, mas as suas palavras não hão de passar. Deus abençoe a cada um de vocês. Fiquem com Deus e que Ele manifeste o poder, a graça dEle e a misericórdia dEle sobre todos que estão nos ouvindo. Em nome de Jesus. Vou tentar deixar vocês aqui com uma música. Pode ser para ela. É uma música antiga, né? Creio que já tem uns 20 e poucos anos. E do Asaf Borba. Jesus, a rocha eterna, a pedra angular. Os poderes do inferno não puderam derrotar. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará, e toda língua que se levantará contra nós em juízo serão condenadas. E vindo o inimigo como corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. E para todos que esperam no meu nome, nascerá o sol da justiça. Que Deus abençoe a todos mais uma vez. Jesus, a rocha eterna, a pedra angular, que os poderes do inferno não puderam derrubar. Jesus, a vida eterna, deixou glória e poder como sacrifício vivo, por nós veio morrer. Mas a morte e o inferno não puderam derrotar, pois havia um plano eterno que o fez ressuscitar. E por isso toda glória, toda honra e louvor sejam dados a Jesus, nosso amado Salvador. Por isso toda honra, toda glória, todo louvor nós damos a Jesus, nosso eterno Salvador. Deus abençoe a todos, um beijo, fiquem na paz. E mais uma vez, obrigada a Cal, que nos emprestou esse jardim suspenso maravilhoso. E nossa amiga ali, Senhor Batista. Deus deixa para ele essa noite.